Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da APS Eventos Corporativos e da FESPA Digital Printing, uma feira que vem mostrando o seu poder e o poder da impressão digital dentro do nosso mercado e como ele pode agregar para tantas pessoas, profissionais e empresas. Vale destacar que a impressão também vem exercendo um papel fundamental nos dias de hoje. Afinal de contas, estamos falando da impressão como um poder transformador, como uma ferramenta essencial na área de comunicação. E dentro desse momento que a gente está passando, justamente a comunicação é o que se faz assim de mais poderoso para que a gente possa, tanto num primeiro momento, barrar essa situação e contornar tudo o que estamos vivendo, como também trazer mais cores, trazer uma mensagem melhor, trazer um mundo mais criativo. Portanto, o poder da impressão acaba sendo algo realmente essencial dentro desse fluxo como um todo. Já estou vendo que o pessoal está chegando aqui, nosso convidado já está aqui, o Paulo. Grande Israel, como é que você está? Dos Seios, vem exercendo um trabalho maravilhoso. Renan, Glenda, Vitória, poxa, que legal ter vocês aqui nas nossas lives de quarta-feira. Enquanto eu vou chamar aqui nosso convidado, que é o Paulo, justamente para falar sobre esses desafios, né, que é a decoração hoje, quais oportunidades também que ela gera para dentro do nosso mercado. Faço o convite para que todos vocês visitem o site fespabrasil.com.br. Lá vocês vão encontrar uma série de matérias e informações extremamente relevantes para o nosso mercado, que vão nos ajudar a tomar as decisões corretas, descobrir novos meios, produtos, tecnologias, substratos, tudo preparado com muito carinho por um time assim de primeiro, tanto o time de marketing como de conteúdo vem trabalhando e pesquisando muito e agregando um valor tremendo em cada um dos conteúdos que são publicados. Então vamos lá. Deixa eu chamar o Paulo aqui. Beleza. Ótimo. E claro, caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, estamos aqui à sua disposição. Esse bate-papo que seja extremamente descontraído e que ele possa agregar valor a todos nós. É um momento legal, quando a gente pensa em termos de criatividade, na quantidade de soluções que a gente vem visualizando e reconhecendo dentro desse mercado. E aí, o Paulo já está aí? Fala, Paulo, como é que você está? Tudo bem? Uma boa noite? Boa noite, Ale. Que honra, que prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Ah, prazer é todo nosso, sabe? Um prazerzão quando a gente fala com pessoas do bem, quando a gente tem essa oportunidade de somar e trazer novas oportunidades. Deixa eu fazer a apresentação corretinha antes da gente começar esse nosso bate-papo, afinal de contas, né? O tema de hoje, decoração como oportunidade de negócio, e digamos que é um segmento que você dá abraçada, né, cara? Você já está com um envolvimento tremendo em cima dessa área. Então, para que todos possam conhecer, Paulo Haas é publicitário e produtor gráfico, tem especialização na parte de fechamento de arquivos, já trabalhou em vários projetos especiais ligados dentro da indústria gráfica, então o sangue já tem a tintazinha correndo, né? Já está aí totalmente íntimo, né? Trabalhou dentro desse segmento por muito tempo, já está há 23 anos dentro desse mercado, passando por birôs e gráficas e de grande renome dentro do país, né? E hoje é diretor do próprio estúdio criativo, desenvolvendo soluções para empresas de comunicação visual que queiram ingressar nesse trabalho de decoração, né? Então, obrigado, Paulo, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. É um imenso prazer. Tenho certeza que vai ser uma noite muito produtiva e que a gente vai falar bastante ainda sobre esse mercado e o que nos espera. Cara, sem dúvida. E decoração, como você disse, é a nossa praia por paixão. Não tem como entrar nesse segmento para quem é apaixonado por comunicação visual, produção gráfica. Uhum. Quando vê o universo da decoração, de tudo que dá para a gente explorar, é apaixonante. É legal, né, cara? E eu acho que a decoração ela tem uma coisa muito mágica porque ela trabalha com emoção, né? Isso. Quando a gente está falando, a gente pode até fazer, não sei se você tem isso como diferenciação. Então, existe a parte de sinalização, é que quando a gente está informando alguma coisa, mas quando a gente fala de decoração, a minha percepção é que a gente sobe um degrauzinho aí. E daí a gente começa a falar do emocional, começa a trazer um ambiente que tenha valores diferenciados, aonde a gente quer ter um sentimento, ou seja, seja ele mais acolhedor. Então, a gente tem esse fluxo, né? Você vê essa magia também nesse segmento? Sem dúvida. Nós somos vendedores de sonhos, né?
transformando Uhum. ambientes, fazendo as pessoas ter aquele aconchego de casa, uma sinalização também, uma harmonia. A decoração agrega tudo isso aí e muito mais, né? Poxa, que legal, que coisa boa. Pô, tô vendo tanta gente aqui, o pessoal da Plico, o Edu, o Josiel, poxa vida, ó, a live já tá começando com tudo, super legal, a galera incrível. Obrigado a todos por estarem aqui. Deixa eu até fazer um resumo. Eu sei que a gente já conversou no passado, mas acho que esse número é super importante, Paulo. A FESPA tem o Print Census dela, que é uma pesquisa que ela faz ao redor do mundo, sempre visando as tendências do mercado de impressão, né? Descobrindo qual é o momento atual, mas tendo um olhar já para o futuro de 2 a 3 anos. Então, essa edição ela acontece junto com o Infotrends, que é uma das entidades a hoje mais respeitadas a nível de pesquisa no mundo. E um dado que é muito legal, que ele fala justamente sobre que essas pessoas que estão investindo e buscando essas soluções hoje, 74% de quem respondeu fala que papel de parede e decoração de interiores é um segmento bastante crescente dentro dos negócios deles, né? Então, Nossa, que poxa, quando você incrível. olha um número desse jeito, cara, assim, tipo, boas-vindas, né, cara? Seja bem-vindo a um universo que realmente tem uma tendência muito promissora, né? Sim, sim. E eu acho que nesse universo a gente tem uma segunda característica que é muito legal, que a gente pode pensar o momento atual que a gente está vivendo, aonde nós tínhamos uma condição que até então era uma produção em massa, e hoje a personalização acaba assumindo um papel cada vez mais importante. E essa personalização, inevitavelmente, só acontece por causa da impressão digital, as possibilidades oferecidas por essa tecnologia, né? Então, quando a gente junta tudo isso, imagina, eu posso fazer a personalização de um abajur, de uma cortina, de um papel de parede, às vezes que seja um recorte dentro de um material que eu posso colocar diferenciado dentro de um quarto, de um escritório, né? E até pensando, por exemplo, que nem hoje, nesse momento de home office, que muitas pessoas vêm vivenciando, né, dentro do nosso atual momento, o cara vai estar olhando para o quarto assim, tá pensando assim, cara, merecia um negocinho diferente aqui, merecia um quadro, porque, né, como a gente falou, a gente está lidando com emoções, bem-estar e tudo mais. Como é que você vê esse número, essa possibilidade de crescimento? Incrível, Ale, você tocou num ponto que eu até queria citar. Isso eu chamo, nós estamos no mercado de decoração num ponto de transição. Tudo que era Legal. feito de forma industrial, hoje ele é possível fazer de forma digital. Ontem eu Uhum, estava conversando com um grande fabricante, por exemplo. Toda a linha dele de produção têxtil hoje é digital e ele faz cortinas, almofadas personalizadas. O papel poxa. de parede, que era só possível fazer em grandes metragens, um grande fabricante teria que fazer em rotogravura 10 mil metros Uhum, quadrados. Hoje, qualquer empresa de comunicação visual pode fazer apenas um rolo com uma estampa digital nova. Então, essa transição onde fica acessível produzir toda a gama de decoração, desde um quarto infantil até a sinalização de uma franquia, a uma uhum, grande exatamente. indústria, tudo, todo esse universo decorativo que ainda nós exploramos muito pouco, é um segmento por estar passando por uma transição, é pouquíssimo explorado com a qualidade devida. Uhum, concordo com você O mundo, plenamente. o mundo digital entende ele e a nossa cabeça agora vai fritar, porque a gente, para onde a gente olha, a oportunidade. A indústria moveleira, cerâmica, têxtil, quadros, decoração. Então o mercado, ele é gigante, é um universo a ser explorado, Ale. Uhum. Você sabe que assim, você estava comentando essa questão da personalização e tudo mais, dos diversos locais. Eu me lembro de uma das viagens que eu fiz, eu fui num hotel. E esse hotel era temático, né? Então foi muito interessante, porque ele tinha frases, tudo mais, tinha muita característica com a literatura. E, cara, eu vou confessar, eu fiquei no meu andar, mas depois eu falei, ah, não, agora eu quero olhar o andar de baixo. Porque, assim, cada andar tinha um quadro, um poema e uma frase de um autor, né? Então, olha que interessante, né? Mesmo num hotel que você tem essa característica temática, você tem a diversidade, você está trabalhando em cima de um tema, mas tem a diversidade de cada andar explorar um recurso diferente, uma frase diferente, uma personalização, né? A que ponto a gente consegue chegar? Não é só mais uma rede de hotel que tem a mesma característica.
ela pode ter até o mesmo padrão. Vamos pensar assim, eu vou nessa rede, eu sei qual é a cama que eu vou encontrar, o tamanho do quarto que eu vou encontrar, mas por outro lado, você nunca sabe qual vai ser a experiência que você vai encontrar quando a gente pensa no ambiente, né? Puxa, é incrível isso. Você provoca os sentimentos e emoções que você falou no começo, né? É. Essa interação, isso aí já é uma interação do cliente com o ponto de venda também. A decoração já, aí a gente está falando já de uma forma já muito maior, né? Não só das Uhum. casas, também de todo o universo, as empresas e as indústrias. Isso é incrível. É, porque se a gente pensar bem, você não tem limites, né? Essa é a grande sacada, porque assim, tudo consta decoração, né? A partir do momento que você, sei lá, pisou fora de casa, vamos pensar, você vai num posto de gasolina, você tem algumas características que diferenciam um dos outros. Mas daí tem uma conveniência lá dentro, que ele pode ter um detalhe de um papel de parede e tudo. Daí você fala, pô, cheguei num escritório, a mesma coisa, uma sala de recepção, que pode ter N fatores diferenciados sendo aplicados, né? E assim a gente vai explorando até chegar, como eu comentei, nessa realidade do home office, que é muito legal. Mas quando a gente começa a pensar nessa transição, a gente está falando, inevitavelmente, da impressão como um dos fatores para a personalização, que ela pode agregar muito valor. E daí, automaticamente, você pensa assim, poxa, a conexão mais próxima é uma empresa de comunicação visual nesse momento, né? Então, como é que você vê essa oportunidade hoje para uma empresa de comunicação visual? Poxa, Lê, isso é incrível. A empresa de comunicação visual hoje, querendo ou não, caiu no colo dela esse mercado. Porque ela Uhum, tem a demanda, ela tem os equipamentos de pequena tiragem. E se ela se preparar, ela, ela entender esse mercado, que ele precisa de uma especificação, uma mão de obra qualificada, não atender, porque esse cliente que vem para ele já não é mais um empresário querendo comprar, é um consumidor final que uhum, precisa de uma qualificação do teu vendedor, um departamento específico para atender esse cliente. Então, quando a empresa de comunicação visual entende esse segmento e bota energia nisso, prepara a tua empresa, os resultados são incríveis, porque ela consegue, com praticamente o preço da indústria, atender a pequena tiragem, que essa transição tá. proporcionou. Mas assim, você comentou a questão de uma mudança de comportamento aí, né? Sim, Que até então ele atendia o empresário e hoje ele está atendendo uma pessoa direto. Ele consegue fazer isso no mesmo ambiente? é aí que está a sacada, claro que não. Tá. Imagine você vender as emoções, né, as sensações de o cliente chegar num ambiente decorado. Como você vai vender decoração sem ter uma empresa de decoração? Uhum. Então, uma grande expertise ali, que é o que as empresas de comunicação visual precisam adequar o mais rápido possível. Ter um showroom qualificado. Pô, Porque concordo com hoje, você. é, mas um showroom igual ao das empresas de papel de parede. Esse segmento, até hoje, ele não tomou a sua proporção devida, porque ainda nós não tínhamos adequados a ele. Por exemplo, atendendo o cliente, apenas mostrando uma imagem no computador, como a comunicação visual faz, vendendo apenas Uhum. projetos. E a sacada é como você começou. Quer vender decoração? Tem que vender um sonho, tem que vender uma sensação. Então você tem que ter um ambiente decorado, um showroom, e isso vai ser o teu vendedor. Isso aí, teu cliente vai chegar, vai interagir com o ponto de venda e ele vai comprar. Ele vai sentir o mesmo que ele tinha no modo tradicional antigo de se vender, as empresas de papel de parede, só que de uma forma digital, com maior praticidade. Aí, porque aí depois a gente pode falar dos benefícios de ter uma empresa digital trabalhando com esse segmento. É muito mais Uhum. fácil. Você está muito à frente. É porque daí aí a gente já está falando também até, eu não estou mais vendendo produto, né? É uma venda É de isso. valor, que também é um Isso. outro mindset extremamente importante de ser compreensível, compreendido, né? Sim. Isso Então, mesmo. eu acho que essa transição ela é fundamental dentro do processo. Então, e até me veio à cabeça uma coisa assim, por exemplo, que nem tem, acho que um ano, né? Eu estava com minha esposa Andréia e nós acabamos optando por colocar um papel de parede aqui em casa. E nós fomos numa empresa realmente com um papel de parede, que você chegava lá, tinha as diversas aplicações e tudo. E até esse cara pode ser um parceiro dentro do projeto. Porque você pode oferecer a personalização, né, com a entrega just in time, sob demanda, tudo mais.
para que você Sim, já aproveite o melhor dos dois mundos. Então, assim, eu não quero investir numa empresa diretamente, tá? Mas talvez uma parceria, por que não, né? Também pode sim, ser perfeito. Perfeito, uma grande questão sacada. interessante, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque daí você amplia o leque e ainda abre para o cliente assim, fala, cara, sabe aquele primeiro desenho que você ganhou do seu filho? Você já imaginou que isso pode ser transformado numa textura? Essa textura pode ser colocada no mosaico, esse mosaico pode estar no papel e ele pode estar estampado aí dentro, né? Nossa, que Ah, incrível. cara, Perfeito, aí perfeito. É é um verdade. mercado que a gente começa a viajar e ele vai surtando, né, cara? Como ele abre possibilidades nesse momento. Sim, sem Mas dúvida. uma coisa que eu vejo, assim, que é comum, na verdade, quando a gente fala de empresas de comunicação visual, e até levantando também a pesquisa do Print Census, mas daí a gente tem que fazer uma analogia, eu queria a sua opinião sobre isso. No Print Census ele fala que as empresas, elas têm a impressão realmente como uma das ferramentas, mas na verdade ele mostra que existe uma mudança de comportamento, né? Mesmo na empresa de comunicação visual hoje. Qual que é essa mudança de comportamento? Ele hoje tem que vender para o cliente uma solução. Então, não adianta só pensar e falar assim: você quer um material impresso? Estou te entregando o material impresso. Porque nisso a gente acaba caindo numa característica que o mercado não gosta muito, que é a questão do metro quadrado, né? Briga do metro quadrado e tudo mais. É claro que isso pode ser um modelo de negócio, não estou aqui questionando, porque assim, eu conheço empresas que o cara fala, cara, o meu negócio é vender metro quadrado, eu quero vender alta Perfeito. tiragem e tudo mais. Então, ou seja, se esse é o seu modelo de negócio, pô, cara, entra de cabeça e manda bala, não tem um questionamento, é sim ou é não, mas tenha Sim, claro qual é o seu modelo, né? E daí, quando a gente vai para essa parte de decoração, é justamente algo diferenciado. A gente não está falando de uma grande produção. Claro que ela pode acontecer se você pegar um hotel, sim. mas às vezes eu peguei um escritório de arquitetura. Cara, normalmente o escritório de arquitetura, ele tem uma sala, duas. Aí ele vai trabalhar com cliente que vai fazer um quarto, outro quarto e tudo mais. Então, essa questão do valor agregado, ela muda completamente, porque onde a gente teria uma margem muito pequena, né, de um lado, eu vou ter uma margem grande do outro. Então, isso significa que essa transição que a gente já vê no estudo da FESPA, que é onde eu quero chegar, de você ter o serviço, a venda do serviço, ela é uma tendência que acontece tanto na parte de comunicação visual, mas que eu vejo que para o mercado de decoração, ele é o DNA, né? Assim, não adianta você falar assim, eu só vendo papel de parede e o cliente pode procurar alguém para instalar. Como é que você olha para isso? Essa está a nossa maior oportunidade, Ale. E é aí que Uhum, eu vejo a entrada da comunicação visual muito forte. Porque vamos pegar o método hoje que mais se vende papel de parede, por exemplo, eles também não vendem a instalação. Eles te calculam um preço por rolo, a sua parede vai gastar 6 rolos, e te terceirizam, te dão um indicado para você fazer a instalação. Nós de comunicação visual, nós temos essa qualidade de serviço. Se a gente se adaptar para isso, cliente quer um orçamento, aí você acaba resolvendo a dor da ilha. Você não vende mais rolo, você não vende metro quadrado, você vende um projeto decorado. Você vai, tira as uhum, medidas da parede, coisas tão simples, Ale, mas quando você faz, tira toda a diferença. Uma treina laser, o teu projetista, você mostra um projeto digital, que é o que o sistema industrial não podia fazer agora com o digital nós podemos. Esse uhum, cliente recebe esse projeto. Você faz uma venda como uma oferta irresistível. Esse produto pronto, instalado daqui 2 dias, com o melhor serviço. Você não se preocupa mais com quantos rolos vão, qual é a metragem da tua parede. Você não se preocupa com quem vai instalar. Eu faço tudo isso para você, entregue daqui 2 dias, com just time, com toda uhum, essa clareza de que você é o responsável, você tem a garantia, você resolve a dor desse sistema industrial, oferecendo um melhor serviço, com valor agregado. E desta forma, se a comunicação visual se preparar desta forma, atender deste jeito esse segmento de trabalho, sem dúvida a decoração é da comunicação visual. Nós entramos com esse, hoje eu acompanho algumas empresas que assim faz, Ale.
os resultados são imediatos, porque já é um nicho que está aberto no mercado. Eu posso te garantir, o resultado é absoluto e praticamente imediato. Tá? E assim, até uma pergunta que veio na minha cabeça agora. Quanto você acha qual é o tempo, na verdade, que você acha de transição? Vamos supor, eu tenho uma empresa de comunicação visual e eu falo assim, cara, eu gostaria de começar a oferecer os serviços, né, para esse nicho, né? Eu não vou colocar aqui, vou até excluir a questão de venda. Porque a venda, Sim, queira ou não, vai a gente entender o produto, tudo mais, mas assim, cara, quanto tempo você acha que eu me adapto para atender esse mercado de decoração? eu acho que não é tempo, é mindset, Ale. Se Tá. você entender que o teu cliente é um cliente final e você precisa preparar a tua empresa, é o tempo de você criar um showroom, treinar uma Uhum. equipe de vendas para receber esses clientes e você preparar uma instalação separada da tua empresa de comunicação visual. Perfeito. Porque E quem o vai entrar na quanto. casa, porque quem É, vai não, entrar na claro. casa do cliente já é um outro perfil de funcionário. Uhum. Uniforme, bolsa de ferramentas, não pode ter uma espátula jogada pelo chão. Todo esse cuidado. Então, A se questão da limpeza após a aplicação. sim, perfeito, você tem aquele cuidado de vender uma grife de papel de parede, você tem que, acho que o tempo é o tempo de o empresário de comunicação visual entender que ele tem que montar agora uma grife de papel de parede. Ele prepara, Perfeito. Essa frase eu acho que é perfeita, encaixa aqui. Até o Marcelo está aqui, o Copete, cara, um cara incrível nessa parte de gestão de cores. Mudar a cultura interna talvez hoje seja o maior desafio, e eu concordo plenamente com ele, né? Então, essa é uma das questões que é o mindset que você acabou de colocar, né? Tá, até o pessoal da Clique colocou aqui, deixa eu até voltar aqui, que é bem legal. Ah, está correto, né? Então a demanda está bem aquecida dentro desse mercado de papel de parede, né? Então olha que interessante, que é uma maneira da gente renovar, né? Assim, e com um pouco esforço, aonde nesse momento a criatividade, puf, é onde ela sobe, né? Você sabe que sim, é, assim, essa questão que você colocou da instalação, né? Do funcionário atendendo e tudo mais, eu acho que faz uma diferença tremenda mesmo, né? Por exemplo, que nem hoje eu vejo empresas como outro dia, não, isso já tem um tempo, uns 6 meses, nós tivemos uma visita técnica aqui em casa por causa da internet e tudo mais, e o que foi muito interessante ver, que até então esses caras chegam com aqueles equipamentos de segurança, que são as botas, porque queira ou não, o cara sobe no poste, o cara sobe no sim, telhado, é um serviço mais pesado que requer esse tipo de API, né? Mas ao sim, mesmo tempo, quando ele foi entrar em casa, ele pegou aquela proteção, colocou na bota, pediu licença e tudo mais. Eu falei, poxa, olha que legal, né? Ou seja, os perfeito, caras já estão preparados para atender essa dupla realidade, porque uma coisa é subir no poste, né? sim, E a outra é você pedir licença para entrar na casa de uma pessoa, perfeito, né? Então, eu achei muito interessante. E é o conceito que a gente precisa passar para que as empresas estejam preparadas para isso. sim. Ale, até retomando o assunto que você me perguntou sobre tempo, uma coisa bem legal. Tudo que é preciso para fazer a grife de papel de parede, a empresa de Uhum. comunicação visual já tem. Qual a dificuldade de uma empresa de comunicação visual fazer um showroom se é o produto que ela já vende? É, exatamente. Então venda para Já si está na mesmo. mão, né? Já Faça é para algo si natural mesmo. para ele. Sim, faça para si mesmo. Prepare tua empresa, faça um showroom, faça o melhor showroom que a tua empresa poderia vender. Que aí você vai receber o teu cliente e ele vai comprar. Até tem uma pergunta aqui, Paulo, do Edu Lonza. Poxa, Edu, com saudade. Ele coloca assim: como você vê a diferença, né, do vinil adesivo para o papel de parede? Não só na questão do substrato, mas também nas questões de certificações e segurança. Muito legal. O adesivo vinil, Ale, é uma proposta de um produto de entrada com custo mais reduzido. É um produto bem legal também, de fácil aplicação, lavável. E a gente tem depois como acrescentar um papel de parede com texturas, com uma outra qualidade que tem, que visa mais também a questão de textura, né?
e uma Uhum. questão ecológica como disse mesmo, de certificações. E isso, o legal desse produto na comunicação visual é você apresentar isso como valor agregado. Uma proposta que eu tenho perfeita para os meus clientes é esta. Vende o papel de parede, você pode vender o vinil adesivo como um produto de entrada. Legal, tem Uhum. mercado para isso. E você acrescenta um papel de parede com texturas, e isso aí você vai vender como um acréscimo daquilo que você pensa, né? Como valor agregado. Proposta Claro. de. É. pre- E já que você tocou no ponto de sustentabilidade e tudo mais, né? Que você tinha colocado que a gente tem isso, até pegando os dados do Print Census, 76% das empresas hoje já falam que existe uma necessidade do cliente pelo apelo da sustentabilidade. E eu acho que quando a gente vai para uma venda de valor agregado, que você está conversando com esse público e tudo mais, cara, inevitavelmente essa também é uma argumentação muito forte. Esse é o nosso desejo para o mercado, Ale. A gente está querendo trabalhar essa cultura de sustentabilidade, é uma paixão que eu tenho também. Porque pensa bem, você Uhum. vai fazer o quarto do teu filho. Qual impressão você vai colocar lá? É, exatamente, né? E Não é daí eu verdade? acho que até vale, por mais que seja um clichê, né, cara, a primeira impressão é a que fica, né? Sim, é Então, verdade. seja o atendimento, daí na sequência, essa questão da gente ter essa experiência, né, com a compra, a instalação, o resultado final, sabe? E daí o que que é legal aqui, ó, até o Wagner está colocando aqui, as empresas parecem que não conseguem ver muitas vezes essa questão, né? Só querem imprimir e baixar o preço e tudo mais. Então, acho que a gente volta naquilo que eu falei, assim, de, cara, se esse é o negócio, tudo bem, fique claro isso, mas caso você queira realmente mudar para decoração, o mindset tem que ser diferente, que é o que você colocou, né, Paulo? E até Sim. assim, é muito interessante. Eu tive uma experiência com a Andrea muito interessante, porque na última vez que nós conversamos, eu comentei de uma experiência que a gente teve comprando um produto para casa e tudo mais. E, cara, você precisa ver o carinho e a dedicação do time que fez a entrega desse produto. Então, desembalar o produto, posicionar, ter a certeza e confirmar com o cliente: olha, você está satisfeito, está tudo certo, é isso mesmo e tudo mais. Então, é muito legal ver isso. Eu até comentei com o André, assim, eu falei, Dé, esse é o depoimento que a gente tem que fazer para as empresas, porque às vezes a gente só lembra de falar assim, então, tal coisa não ficou tão boa, tal, mas quando a gente tem um material que ela surpreende até positivamente, porque nesse caso, o que que eu acho que foi legal? Eles entregaram o produto, foi tudo legal, o pessoal foi atencioso, e tal, mas o que que a Dé comentou? Ela falou, meu, ele ficou perguntando assim, vocês estão satisfeitos? Está tudo certo? Tem algum questionamento? Tem alguma dúvida do produto? Quer conferir se está tudo certo? Então, olha que interessante, como puf, foi né, um joguinho a mais aonde a gente consegue agregar e surpreender o cliente, né? Então, todos os detalhes nesse segmento, eles acabam sendo válidos, né? E uma coisa muito legal que a empresa de comunicação visual que atendia só empresas, ela começa a atender pessoas, pessoas satisfeitas indicam. Ela vai ter o Uhum. prazer de falar para a irmã, para a amiga, olha que legal essa empresa, o que ela me fez. Exatamente. E leva a ver, não é nem só que indica, né? Fala, vem ver isso aqui, que lindo. Ou seja, Isso, a partir desse momento você tem promotores, né? é isso mesmo. Isso aqui é muito legal, que nem o Bang Impressos, impressões aqui está colocando, imprimir sonhos, né? Nessa questão de decoração é Isso. exatamente isso. A gente está dentro da casa do cliente. Então é muito, muito legal pensar nisso. Mas eu até coloco uma pergunta assim: quais são os maiores desafios para essa empresa de comunicação visual? Tira, a gente falou do mindset, que é um deles, né? Sem dúvida alguma. Mas você vê alguma outra questão que você fala, cara, isso aqui talvez seja o pontinho-chave que as pessoas tenham que se preocupar. Se organizar, Lê, se organizar para isso. Tá. Se, se pôr em pauta que além de todo essa preparação, você vai precisar se comunicar para pessoas, fazendo um processo de venda de forma digital, de forma promocional, pelo um trabalho de pós-venda, eu acredito que é a grande diferença. Uhum. Entender que
Você precisa vender satisfação e sonhos. Eu acho que é esse o start para se iniciar com decoração. Sem dúvida. Legal. E até por coincidência é uma pergunta que o Bruno tinha colocado aqui pra gente, né? Que dica você dá para quem dá um pé inicial, né? O pontapé inicial. E eu até estou vendo aqui que ele colocou assim, ó, Bruno Garcia Eventos. Né? Vou supor aqui, Bruno, que você também atende eventos, além da área de decoração. E vou dar uma visão pessoal, porque eu queria que o Paulo complemente isso. Nós, enquanto vendedores, nós, enquanto empresas que somos fornecedores de solução, mais do que a venda, nós somos consultores dos nossos clientes. Por dois motivos. Primeiro, que nós conhecemos o nosso produto, as possibilidades que ele oferece, né? E então vale escutar o cliente, entender as necessidades que esse cliente tem, para que a partir daí a gente possa oferecer para ele a melhor solução. E daí, pensando nessa característica do evento, vamos por, eu vou fazer a decoração de uma festa. Eu sei que não é exatamente o tema aqui. Poxa, mas uma festa que vai durar um dia ou algumas horas, ela até permite alguns materiais. Agora, quando a gente está falando, agora eu vou fazer algo que é para um quarto, eu tenho que ter outro material. Então, vale muito desse consultor passar a especificação correta. Porque até então, para o cliente, muitas vezes, que nem o Paulo já deve ter vivenciando isso, né? Ele chega lá e fala, Paulo, eu quero um papel de parede. E para o cara, a diferença do papel de parede talvez seja a estampa, que tem a estampa A e a estampa B, mas ele não sabe diferenciar se a base por trás tem alguma característica, se a cola tem alguma coisa, se ele tem alguma proteção. Eu posso limpar, posso passar um pano úmido, pode passar esponja, N possibilidades. A gente tem que prever tudo isso, né? O que você acha, Paulo? Perfeito. Ser Fazer, consultores, é isso, esse é o caminho? sem dúvida. Quando você entende, resolve a dor, você vende muito mais. Um exemplo muito simples, veja bem, um cliente meu me relatou essa semana que um cliente queria um adesivo para banheiro. E ele teve a sacada, poxa, vou laminar esse adesivo que ele vai suportar. Essa cliente Por causa da adorou o umidade, resultado. né? Sim, ela adorou a ideia. Ele me contou e para mim foi um case. Ele vendeu 27 banheiros naquele mesmo condomínio, porque uma cliente satisfeita adorou a solução Caramba, que que esse consultor legal. de venda apresentou e vendeu para todo o condomínio. Porque uma outra hora, outro vendedor, apenas vendedor, tinha falado que não era possível instalar um papel de parede no banheiro. Então ele Parou na primeira identificou, etapa, né? Que assim, parou. isso não foi buscar a solução, né? Então um consultor, ele vendeu. É, exatamente. Talvez Resolveu um essas. problema. Uhum. E dos dois lados, o que é interessante, né? Porque ele agregou valor à empresa, uma vez que ele entendeu a solução que ela tinha e soube, né, Sim, passar isso à frente, e também atendeu o cliente, né, que tinha uma necessidade que, por sua vez, foi sanada nesse momento. sim, isso mesmo. Nossa, legal. O Edson até coloca aqui uma questão que, assim, hoje ele vê que um dos grandes desafios, né, ele até colocou, o maior desafio, na minha opinião, é enfrentar o varejo. Como é que você vê isso, Paulo? Eu acredito que não. O varejo tem uma proposta diferente para quem quer comprar Tá. e instalar. O cara que quer colocar a mão na massa mesmo. Tem esse público Uhum. também. Que é Mas as o empresas. o faça você mesmo, não é? Isso mesmo. Esse público sempre vai existir, é uma realidade. Mas tem muitas pessoas que precisam de uma solução completa. Então você entender o teu público, a tua taxa de conversão, isso faz toda a diferença. Você vai dar o Uhum. teu preço do material instalado, muitas pessoas vão achar que não, é que pode ser esse público do faça você mesmo, mas você vai entender que dentro dessas pessoas a tua taxa de conversão, que algumas vão querer, você vai saber selecionar bem o teu público. Essa é uma grande dificuldade que eu vejo. Quando as Tá. pessoas começam a trabalhar com valor agregado, quando houve os primeiros não, desistem, porque não entende que isso tem que se tratar de taxa de conversão. O meu Uhum. produto, eu escuto 19 nãos para um sim. Eu entendi isso, não tem problema. Então, contra o varejo, é isso. Você vai entender que vai ter aquele cliente específico que quer o produto. Na verdade, não, que é o seu sonho realizado e você vai vender ele.
Perfeito, concordo plenamente. Que é a questão do posicionamento e entender a sua curva, né? O Isso. seu funil de venda nesse momento, né? Sim, Até, sim. né, o Marcelo aqui elogiou o exemplo do banheiro, falou que as práticas de elogiar têm que ser feitas e no final, né, foi colocado aqui a famosa lei das médias, né? Então, assim, a gente tem isso muito enraizado, sabe? Que dentro da APS, da FESPA, tudo mais, a gente tem um fluxo de vendas que a gente vem cada vez mais melhorando. Daí tem as meninas de venda, tanto a Rafa como a Dani, que dão um show incrível lá junto com a gente, né? São meu braço direito, esquerdo, tudo. E daí, conversando com elas, a gente tem muito isso claro. Falou, ó, a gente tem duas oportunidades. Uma é trazer mais clientes, mas a outra é aumentar o acerto e o quanto é efetivo essa conversa com o cliente, para a gente realmente conseguir entender a necessidade dele, apresentar a nossa proposta e ajudar esse cliente na conquista do sucesso, o que é muito interessante. Então, a gente passa a ser esse consultor. Acho que por isso até essa necessidade que você falou de, poxa, ter um showroom correto, ou às vezes até abrir uma segunda área específica, né, onde você não precisa levar a produção, mas você tem que levar a solução para que ela fique acessível para o cliente, correto? Correto, perfeito. Eu já fui atendido pelo teu time de vendas, incrível mesmo, essa mesma Ah, que mentalidade. bom. Um abração para Renata, acredito que Rafa, se tornou Rafa, uma parceira. Rafa, é. oh, poxa vida. E eu já errei o nome dela 3 vezes, ela já me corrigiu, acredita? Não, Mas fica tranquilo, fica tranquilo. incrível, incrível o atendimento. E isso aí, Que Ale, bom. eu acredito também. E eu só queria retomar uma coisa, para a gente não Vai perder todo o lá. tempo e falar das oportunidades e dos nichos que a decoração traz. Pô, Falar legal, só ótimo, alguns, bem tocado. Não, vamos nessa. só falar alguns aqui que deixa todo mundo, ó. Papel de parede, quadros, área têxtil, decoração empresarial, com sinalização modular, que é uma coisa também que tem assim uma grande gama para a gente ter entrada. O que que Cerâmica, você chama de decoração modular? são aqueles painéis de LEDs Tá. pré-configurados. Uma sacada legal que grandes empresas usam, né? Uhum. Se você vê, entra dentro de uma loja da Apple, nos quiosques da Samsung, aquela comunicação tão linda que até Uhum. hoje não foi explorada e é acessível para toda empresa de comunicação visual. Então, Sim, acredito que sem é um nicho que dúvida. dá para ser explorado, acrescentado, porque a decoração empresarial também tem muito valor. Nossa, e como? Eu Sim, acho que ela tem, cara, um potencial incrível, incrível mesmo. qual dono de empresa não queria ver a sua marca impressa, o seu banner, naquela qualidade? Uhum. Já também, será que não seria vender sonhos? Eu acho que a gente está É indo pelo verdade. mesmo segmento, né? Mesmo segmento. Vender valor agregado, vender um produto de melhor qualidade. E Acredito. como hoje você tem ajudado, né, contribuído com esses empresários para que eles tenham esse caminho correto, onde buscar informação? Que legal, Ale. A minha empresa hoje ela desenvolveu um exclusivo banco de imagens para toda empresa Uhum. de comunicação visual que queira Tá. trabalhar com decoração. Eu tenho todos os arquivos para esse cliente, porque um arquivo para impressão de decoração, ele tem características complicadas, que é alta resolução, continuidade, sobreposição, Exato. tendência de decoração, e hoje eu tenho esse banco completo. E mais, não só o banco, catálogos impressos, mídias digitais, catálogos em PDF e um treinamento meu mesmo para essa empresa já se adequar de tudo isso que a gente está falando. Nesses, eu tenho 3 anos no segmento, desenhando Uhum. para empresas de papel de parede, mas no último ano, focado somente em mentorias. Fiz mais de 600 Tá. clientes. E eu vi nesses Caramba, que clientes, legal. e eu vi nesses 600 clientes, eu comecei a entender o que é preciso fazer. Que foi onde a gente chegou nesse conceito. Poxa, muda a cara, monta um showroom, atende teu cliente de forma diferente. E que eu posso dizer, Ale, com toda certeza, todos os clientes que estão fazendo, alguns não conseguiram implantar 100%, mas todos que já começaram a mudar o mindset, já tem resultado quase instantâneo, porque é um segmento tão novo e ainda precisando de tanta qualidade,
que todo esforço já dá resultado. Legal. Olha que interessante. Agora, nesse momento também, mais do que ter um ponto comercial, você também tem que ter uma presença digital, né? Para ser acessível e ser encontrado pelo cliente. O que que você me fala disso? Sim, perfeito. E para empresas de comunicação visual que ainda não tem uma expertise no mundo digital, qual que é a minha indicação, que eu acho que é muito acessível? É começar de dentro para fora. Começa fazendo a tua comunicação própria, depois você cria o teu Instagram. Imagine que legal um Instagram com 1.500 modelos de papel de parede, ou de quadros, ou de cortinas. Você faz uma comunicação, você começa depois disso fazer postagens dos serviços antes e depois, certo? Você faz o teu Facebook, você começa ali a anunciar em grupos, fazendo um serviço de dentro para fora. Depois você pode, com alguma expertise, escalar para um e-commerce ou até mesmo performar com uma campanha de Facebook, Instagram, que aí já para resultados Uhum. muito maiores. Então eu Tá, acho que dá para escalar desta forma e o sucesso é legal. que joia. E daí até uma pergunta aqui do Sérgio, né? Se é possível inserir produtos de papelão dentro da decoração. Poxa, sem dúvida. A Você sabe imaginação, que o assim, universo é o limite. é gigante, né? Eu já vi alguns banquinhos feitos de papelão que, cara, quando eu perguntei, falei, cara, quanto que ele comporta de peso? O pessoal falou, cara, a estrutura aguenta aí 150 quilos tranquilamente. Daí você falou, uau! Né? Então, ou seja, mais uma vez, a criatividade assumindo o controle, né? Sem dúvida. Então, é muito legal. Eu já E vi daí até, luminárias de papelão lindas, já vi luminárias. Porque com LED, né? né? Exatamente, hoje você não tem nem mais o desafio da temperatura, né? Que você consegue Sim, lidar com isso, né? sem problema. Olha que legal. Até mais um comentário aqui, né? Como arquiteto, tenho visto uma procura mais alta nesses últimos anos dentro desse segmento. Isso pode ser uma boa oportunidade, certeza absoluta, né? Então, eu acho que assim, tudo que a gente coloca foco e energia, você acaba tendo resultado, né? Claro, um bom estudo do mercado, entender as variáveis, entender, né, realmente a necessidade do seu cliente faz com que a sua oferta fique mais eficiente. E daí você começa a fazer esse molde, como o Paulo comentou, entender o mindset da sua empresa, desenvolver um bom portfólio, as aplicações, e daí começar a evoluir. E como você vê a parceria com arquitetos? Essa parceria eu acho muito possível, mas Uhum. desde que a empresa se prepare primeiro. Porque esse arquiteto ele já está acostumado no atendimento de papel de parede, já Tá. diferenciado. É verdade? Eu já vi muitas empresas de comunicação que tentou fazer sem se preparar, o arquiteto não vai aceitar. Porque também já é um público exigente. Uhum. Então se prepare, que com certeza se preparando, a gente tem uma oferta de muito maior valor para eles, pelo Just Time. É O incrível. E Thiago a até fez, personalização. sem dúvida. O Thiago até fez uma pergunta muito interessante aqui, né? Que é exatamente o caso dele. Ele começa assim, começando do zero hoje, né? Sem equipamento para produção, mas com toda a experiência já dentro da área de comunicação visual, se ele poderia terceirizar a parte de impressão. Sem dúvida, que pergunta maravilhosa. Com Maravilhosa certeza, mesmo. porque o lucro está no melhor serviço. Se você fabricar, você não vai economizar mais que 15%. Não está aí o lucro. O lucro está em você prestar um serviço instalado com toda a qualidade. Pode ter certeza que se você comprar e fazer todo esse processo, é imperceptível a diferença. Você, na verdade, você vai até performar melhor a tua instalação. Às vezes, em muitos casos, dependendo da tua demanda, é muito melhor terceirizar. Uhum. É interessante isso, né? Um mindset interessante, porque isso remete a uma coisa que eu já comentei algumas vezes na live, em algumas reuniões, né? As pessoas não compram impressão, mas sim é o que a impressão proporciona. Perfeito. Então, nesse caso, eu acho que tem isso. Nós temos até uma empresa que nós conhecemos, né, em comum aqui, que é a Fixar aqui de Itu, né? Então, assim, eu estou em Sim. Itu, você está em Marília. Já tivemos a oportunidade de trabalhar, e a gente trabalha ainda o tempo todo com eles, com a lei e tudo mais.
E eu já vi o Ale justamente fazendo parcerias com outras empresas. Até o Thiago da Top Colors é um case super legal, que ele começou Sim. justamente trabalhando com isso. Ele falou, Ale, eu tenho um nível de produção, e daí quando aparece alguma coisa diferenciada, putz, na hora eu já tenho o parceiro certo, né? E o que é legal, e, por exemplo, uma coisa muito impressionante do Thiago, que é um profissional que eu admiro assim demais, assim, um empresário incrível, é que ele não esperou chegar para correr atrás. Então, ele devagarzinho vai fazendo o quê? Putz, já olha para o lado, faz uma consulta, vai entendendo e tudo mais. E daí eu tenho muito na minha cabeça que é uma coisa assim. Quando a gente começa a mentalizar alguma coisa, cara, essa energia parece que ela é capturada e ela volta, entendeu? Então, assim, a gente começa a falar, pô, eu tô pensando em imprimir mais, tudo mais. Posso pensar numa compra de um equipamento, mas se eu tiver uma parceria, ela me dá fôlego. Daí, a partir do momento que isso, cara, começou a engrenar, começou a ser um diferencial e tudo mais, eu já começo a pensar, poxa, cadê a viabilidade? Será que vale a pena trazer um equipamento? Será que vale a pena trazer esse modelo de negócio para dentro de casa, né? Então, talvez seja uma solução interessante, né, Paulo, para quem está querendo atuar nesse mercado. Claro, e você tem acesso a grandes tecnologias, por exemplo, na Fixar você pode imprimir num equipamento UV, ou Uhum, em outra empresa você usar algum equipamento látex, você já tem acesso àquilo que é de melhor, oferecer um ótimo produto com investimento zero, que você vai precisar só ter o melhor serviço, uma proposta de muito valor. Eu, exatamente. eu, eu tenho muitos clientes fazendo isso, viu, Ale? Isso Uhum. faz parte do nosso treinamento. Eu tenho clientes que só instalando papel de parede estão fazendo Olha que aí legal. faturamento legais. O cara só tem um Instagram, ele começa a anunciar os serviços feitos, ele terceiriza a produção, a impressão, ele vai, faz o atendimento, ele instala. É um nicho Uhum. incrível, incrível, muito bom mesmo. Vale muito a pena, viu? Você sabe que o Paulo, até, o Edu, desculpa, ele até colocou uma pergunta aqui, né? Assim, por que que as revendas de papéis de parede convencional não oferecem o serviço de instalação e deixam essa oportunidade para os comunicadores visuais, né? Que no final vão acabar atacando esse mercado, que acaba interferindo no mercado deles, né? E sabe que Realmente. eu tenho até um depoimento interessante, assim, pensando nesse fluxo como um todo. Quando nós compramos o papel de parede aqui, uma decisão que eu e a Andrea tomamos foi justamente essa. Se a empresa não assumir a instalação, a gente está fora. Perfeito. Eu Porque, jamais assim, compraria também. eu sou sincero, assim, eu trabalho no segmento, temos a FESPA, putz, uma feira incrível, tudo mais. Mas eu acho que, assim, conhecer quem faz a instalação e tudo mais, que nem eu conheço instaladores incríveis, como o Edu, tudo mais, mas que nem o Edu está em Porto Alegre, dependendo do trabalho, justifica, vou trazer ele aqui, mas eu tenho essa facilidade. Muitas pessoas, infelizmente, não. As pessoas, às vezes o cara é um advogado, aí você fala assim, o quanto um advogado conhece sobre instalação? Né? Então, ou seja, o que ele sabe é, cara, eu fui lá, queria um produto e ele conhece de serviço bem feito, serviço bem prestado, ou seja, valor agregado sendo colocado nesse momento, né? Para que eu vou fazer duas compras se eu posso fazer só uma, né? Para que eu posso Uhum, ter o risco de dois problemas? é. Então, a argumentação ali é que eu vi de algumas empresas de papel de parede é que ela não quer ter esse problema. Então, e vai passar esse problema para o cliente? Não faz sentido nenhum. Puxa, E é muito louco porque, assim, ele, teoricamente, essa empresa, ela sabe que o problema existe, sim, isso mesmo, sabe como perfeito. solucionar o problema Mas não quer. e a primeira pula fora, poxa vida. Que coisa Não quer. maluca, né, Deixa que o cara? cliente resolva. É absurdo. Ah, para com isso. Nossa. É a mesma coisa você entrar no restaurante e falar assim, tá, deixa que eu entro lá só para fazer o tempero. Fala, pô, peraí, você veio aqui por causa disso, eu vou te fazer um tempero É gostoso, verdade. algo diferenciado e tudo mais, né? É Então verdade. é bem interessante. Mas assim, cara, como tem oportunidade quando a gente começa nisso, né? Então, assim, como você falou, Isso. acho que o mindset, essa mudança é essencial nesse momento, para que a gente possa ter isso, conhecer um pouquinho o mercado, conversar, se preparar, até mesmo antes de você ir conversar com arquitetos, né?
Então, eu queria que você deixasse a mensagem, porque ó, já estamos aqui conversando há 1 hora, que delícia esse bate-papo aí, Ah, que legal. né? De decoração a gente falaria, de comunicação visual a gente falaria o tempo todo, ainda mais com você. Mas Ah, a que mensagem, isso? mas a mensagem que é muito otimista, mesmo a gente passando por um processo diferente, a comunicação Uhum. visual e a decoração não parou, porque as pessoas estão mais em casa. Então é uma hora para você também que tem uma empresa de comunicação visual, olha mais para tua empresa, ver o que você poderia fazer para melhor, melhorá-la, o que você poderia fazer agora para preparar a tua empresa, o teu showroom. Vou frisar bem isso. Faz um showroom estonteante. E Uhum. aquela frase do Steve Jobs, as pessoas não sabem o que querem, até Muito, mostrarmos a elas. concordo plenamente, até que você possa apresentar essa solução, né? E uma Deixa coisa o cliente entrar interessante, lá e ficar apaixonado. exatamente, uma coisa que eu adorei aqui, até que tem sinergia total, né? Elias colocou aqui, né, que há 10 anos ele trabalhava no segmento gráfico, depois mudou e tudo mais, e hoje ele não dá conta de atender às demandas desses pedidos residenciais, né? Então, olha que interessante, assim, né? A questão de foco, energia. E hoje se fala muito da questão de nicho, né? De você nichar, ser um especialista e ser respeitado dentro desse segmento, né? Que é a sua postura Perfeito, hoje dentro da decoração, né? perfeito, perfeito. Eu acho que nicho faz toda a diferença. Ainda mais com meios digitais que você pode abranger tantas pessoas. Então Uhum. você vira uma autoridade para aquelas que você atinge, né? Muito bom. Ah, que legal, que legal. É, realmente tem, cara, muita oportunidade, assim. Você sabe que quando eu tô dentro dos corredores da Fespa, né, para mim, vira um parque de diversão ali, porque imagina, conseguir reunir num mesmo espaço, né, todas as soluções. A gente está falando de impressoras, a gente está falando de substratos, a gente está falando Verdade. de ferramentas de fluxo de trabalho, gestão e tudo mais. Então eu começo a andar dentro desse segmento e falo assim, caramba, olha isso que legal, olha essa outra parte. E daí várias empresas lá dentro apresentando soluções diversas e criativas em cima da própria tecnologia, né? E daí muitas vezes fala assim, peraí, mas foi a mesma máquina que imprimiu essa parte, esse produto? Ah, então, cara, é muito legal. E isso acaba abrindo, cara, a mente, assim. Eu falo que, assim, eu volto de lá totalmente pirado, assim, quando, né, tem esse desejo, assim, porque você já tem as ideias, daí você vai num lugar que fomenta tudo isso, reunindo empresas, profissionais e soluções, aí é sem igual, né? Não, verdade. Foi a Fespa que me contagiou. Já te contei esse case. Quando eu Oh, que fui na Fespa, delícia! vi tanta decoração, vi um grande expositor que eu admirava muito, 60% do Uhum. seu stand de decoração. Eu falei, essa é a bola da vez. Ah, Cara, e tem eu acho que alguma tomei. coisinha aqui, né, cara? Essa semente está muito bem Sim, plantada, né? sim, sim, você pode ver. Pode ver que a Fespa, né? Você vê uma feira da grandeza dos expositores, olhando para esse lado. Eu vi isso há alguns anos atrás e posso dizer, Ale, foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Estou apaixonado e posso dizer, vou fazer isso pro resto da minha vida. Ai, que legal, que bom, que bom. Parabéns pela iniciativa. Que delícia ter esse depoimento, saber da sua experiência junto à Fespa e descobrir que esse mercado de decoração tem tantas oportunidades, o que é muito legal. Bom, só tenho que agradecer, ó, a gente já está chegando aqui, já está aparecendo até meu tempinho aqui em cima daqui a pouco, né? Então, Paulo, obrigado de coração pela oportunidade, pelo bate-papo. Quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Então, qualquer informação, inclusive a gente tem até um artigo que foi feito justamente após um bate-papo que nós fizemos, está lá dentro do nosso arquivo, desculpa, dentro do nosso site, né, na parte de conteúdo, como eu contei com vocês, fespabrasil.com.br. Lá tem todas as informações do Paulo, vamos deixar tudo certinho também. E, claro, esperamos ver vocês dentro da Fespa, mas até lá, cara, já sabe, né? No site tem um monte de conteúdo. Todas as quartas temos as nossas lives aqui. E o que precisar, estamos à disposição. Obrigado, Paulo. Abraço, eu que agradeço. Então tá feito. Obrigado a todos que estão aqui. Uma ótima noite e até semana que vem.